Eu nunca pensei em ser um contador tradicional, ser aquele famoso guarda-livros. Sempre quis entender qual que é o setor que a empresa está inserida, qual que é o contexto. E aí eu entrei no escritório de contabilidade como office boy. Hoje em dia essa função acho que é extinta, não existe mais. E aí sobrava, sei lá, uma hora e meia, eu ficava lendo jornal. Então eu lia sempre Diário Oficial. Às vezes a gente pensa, poxa, eu quero ter logo o trabalho X, Y, Z, mas na verdade é um processo de conquistar a confiança, né? De construção. Pô, se você não gosta desse seu trabalho, se fizer esse trabalho que você não gosta hoje mal, cara, você não vai ter um trabalho melhor. Falou, pô, você não quer trabalhar na HP? E aí meu salário, aumentou 10 vezes, cara. Coisas que eu jamais imaginava. E aí eu comprei um terno por R$99. Eu comprei um terno, uma gravata, um sapato, um cinto e fui trabalhar. Um terno verde. No meu primeiro dia como trainee na Ernst, nossa, o pessoal... Nossa, cara, eu pensei que eu não ia ficar. O gerente falou assim, filho, que terno é esse? Terno verde? Pô, por que eu não posso ajudar o empreendedor médio? Por que eu não posso ajudar um pequeno empreendedor? Como começar um negócio? Qual que é o regime que ele vai optar no começo? As grandes companhias que falaram que ia continuar me contratando, cara, nem olhava mais pra mim. E esse foi o primeiro aprendizado. Saiba muito bem o que você está fazendo. Eu lembro que eu fui fazer a apresentação, né? E aí eu tava competindo com o Grant Thornton e com a própria Ernst Young, e eu fui lá em nome da Wellsco. E aí eu falei, a gente não vai ganhar essa proposta, né? E quando eu tava voltando para São Paulo no carro, o CFO me ligou e falou assim, eu não sei o que você fez, cara, você convenceu os franceses. A Wellsco tá contratada para fazer esse trabalho. Apesar de ter toda essa bagagem, essa construção, a gente precisa ir pro próximo nível. O próximo nível é estar do lado de uma grande empresa, de pessoas que realmente sabem o que está fazendo, sabem onde quer chegar, sabem o que quer construir. Fala empreendedor, empreendedora, estamos aqui em mais um episódio do nosso B-Hubcast, o nosso papo de empreendedores, e dessa vez eu tenho o prazer, né, de convidar meu amigo, meu parceiro, né, que ele que é corintiano, né? Todo mundo na vida tem defeito, né? Então o cara é corintiano, mas o cara é feríssimo, um dos melhores contadores do Brasil. Ele e a sua empresa fazem parte do seleto grupo dos 2% maiores escritórios de contabilidade do nosso país, né? E o contador que ele tem, né, essa função tão importante para o empresário, não só brasileiro, mas em todo lugar, né, do mundo, que é ser quase que um médico, né, das empresas, né, para melhorar a saúde financeira delas e proporcionar esse crescimento. Então, sem mais delongas, né, Wellington, prazer estar com você aqui, né, e ter esse papo aqui de empreendedor também do mundo contábil. É isso aí, Jorge. Muito obrigado pela apresentação. Dispensa comentários, fiquei bastante lisonjeado aí, né, pelas palavras. Realmente, eu sei que ser corintiano hoje em dia não é mérito para ninguém, mas meu pai, quando era criança, ele falava, cara, o filho tem que torcer pelo time do pai, né? E, enfim, é uma história bem bacana. Numa outra ocasião eu posso até explicar para vocês, mas é isso aí, sou corintiano e também sou privilegiado ali, eu fiz contabilidade, eu entrei nesse ramo da contabilidade justamente para conhecer a saúde das empresas. Eu nunca pensei em ser um contador tradicional, ser aquele famoso guarda-livros. Sempre quis entender qual que é o setor que a empresa está inserida, qual que é o contexto, qual que é a melhor tributação, né? O que seria uma carga tributária interessante, qual que é o ecossistema que ela está ali inserida para entender o que é produto, o que é cliente, o que são fornecedores, né? Então, por isso que eu entrei nesse negócio. Boa. E bom que você já começou dessa parte, porque assim, a gente gosta sempre de começar o papo contando um pouquinho da sua história, né? Então, né, como é que foi esse processo de escolha desde a faculdade, como é que foi esse pensamento que te levou, né, para essa jornada de contabilidade, né? Você já começou a explicar, mas conta pra gente como é que foi isso, se foi influência de família, da onde que veio essa ideia? Sim, vamos lá. Bom, na minha família a gente não tinha ninguém formado, eu vim de família extremamente simples, mas de pessoas muito batalhadoras, pessoas Bacana. Bem trabalhadoras. Meu pai é ex-militar. Que legal. Né? Então, assim, eu tive uma educação muito... mais firme ali, mais né? firme ali, né? Me deixava de castigo com a mão para cima e tudo mais, mas assim, transformou meu caráter. Eu tenho valores assim familiares muito fortes por conta dos meus pais, né? Meu pai, ele é um vendedor nato,
né? Então, assim, eu aprendi a vender desde criança. Então, eu percebi que quando você quer alguma coisa, você precisa saber a arte da negociação, né? Boa. Então, foi aí que eu aprendi a vender. E eu via meu pai sempre reclamando que a empresa que ele trabalhava, né? Até então, estava passando por diversos problemas. Ou era problema tributário, ou era problema de gestão financeira, ou era problema de estoque. E aí, eu escutando aquilo, eu falei, caramba, como que eu posso... E o meu sonho era ser vendedor. Por quê? O meu pai sempre foi meu herói, né? Então, foi a minha referência, é a minha referência ainda em muitos aspectos. Mas como que eu poderia ser um vendedor, né? Gerar esse valor para a companhia, mas ajudar na parte organizacional? Legal. Né? Então, eu percebi que o curso que me aproximava, né, dessa linha, né, para eu entrar dentro da companhia e ajudá-la, seria a contabilidade, né? Então, como que eu ia chegar, né, nas empresas através das ciências contábeis, né? Porque lá os principais fundamentos, administração, cuidar da parte econômica das empresas, que para mim é fundamental, e obviamente também a parte financeira. Bom demais. E aí me conta, porque você foi para a faculdade, começou, né, a trilhar esse caminho e você também passou por grandes casas, né? Sim. Desde Big Four, a Terco também, cara, foi uma grande expoente aqui de contabilidade. Como é que foi um pouco dessa jornada antes da Wellsco? Exatamente. Então eu entrei no processo de trainee, né, de Big Four. Realmente ali foi um processo bem desafiador, porque eu já trabalhava numa grande companhia de eletrônicos na HP, na Hewlett Packard. Que animal, que animal. Pô, inclusive é um dos maiores cases de empreendedorismo, cara. E assim, um dos principais precursores do Vale do Silício foi o Bill Hewlett, que é um dos fundadores. Então, cara, animal, não sabia disso. Sim, bacana. Eu conheço a história. Sou assim, admiro muito, e muito dos ensinamentos, né, do que ele passou na trajetória da construção da HP, eu apliquei não só na minha vida, mas nos nossos negócios, né? Então isso foi assim espetacular, e eu percebi que realmente é validado, né, e dá certo, né? E então, só colocar um passo para trás, eu entrei no escritório de contabilidade porque eu sempre essa foi a minha meta de vida. Esse foi o meu objetivo. O pessoal fala, porra, quando você é criança, ou você quer ser médico, ou você quer ser advogado. Eu queria ser contador. Boa, boa. Mas por quê? Por conta desse meu desejo, né? Da minha vontade de conhecer as empresas e poder contribuir. Então eu entrei no escritório de contabilidade, né? No cargo mais... Eu vou contar um pouco da Claro, minha, não, né? é isso que a gente quer saber. E aí eu entrei no escritório de contabilidade como office boy. Hoje em dia essa função acho que é extinta, não existe mais. Então eu ia lá, pegava documentozinho, levava para banco, levava para cliente fazer os pagamentos, etc. É o balé do asfalto, né? Exatamente. Então assim, aí eu gastando sola de sapato. Exatamente, o tempo todo. Então assim, aí eu comecei a estabelecer metas para eu evoluir também na empresa. Então, por exemplo, eu tinha 2 amigos que trabalhavam lá na parte de entregar documentação. Então era eu e mais 2 office boys. E eu queria sempre ser o melhor, né? Até para ser enxergado, né? Então eu entrei por último e queria fazer mais. Então eu recebia mais documentos para entregar e eu queria chegar antes. E chegar no escritório não para ir de novo para banco, mas para fazer rotinas administrativas. Escrever, imprimir aquelas frente de caixa, organizar arquivo morto que ninguém gostava de fazer. Então eu queria, porque eu ia ter contato mínimo ali com a parte de documentação, contato com as pessoas das outras áreas, com as áreas de impostos, a área trabalhista, previdenciária, com a área contábil. Então, eu trabalhando nesse escritório de contabilidade aproximadamente uns 5 meses, eu fiz todo o meu trabalho, e os outros office boys, quando eles terminavam o trabalho deles, eles iam embora para casa. E eu sempre voltava para o escritório porque, até fazendo uma conexão que eu acabei de falar, né? Meu pai me deu os valores muito fortes, né? Então assim, ele sempre falava para mim, cara, você tem que ser o primeiro a chegar na empresa. Se tiver um papel no chão, você tem que pegar, jogar no lixo. Se a luz estiver acesa na hora de ir embora, você apaga. O dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa, então você tem que ser a pessoa que vai ajudar, né? Perfeito. Então assim, eu não podia roubar esse tempo do meu patrão, sendo que ele me pagava por isso. Perfeito. Então eu voltava pro escritório de contabilidade, na Vila Yara, ali em Osasco, né?
divisa ali já com São Paulo, né? Já tava saindo ali, né? Enfim. E, cara, aí um belo dia, eu sempre chegava, quando eu voltava da minha rotina diária, eu voltava e começava a ler diário oficial. Sempre li diário, comecei a ler diário oficial, porque eu precisava matar, eu terminava toda a tarefa, chegava no escritório, o que tinha que fazer, eu fazia, e aí sobrava, sei lá, uma hora e meia, eu ficava lendo jornal. Então eu lia sempre diário oficial. E eu escutava, e o que mais me apeteceu, o que mais me admirava era conhecer de impostos. Por quê? É difícil. E eu lembro que isso aí, 1997... quando a galera reclamava era só ICM, não era nem ICMS. Hoje esse ambiente, né, que foi construído, essa arquitetura, essa engenharia de tecnologia para fazer a auditoria eletrônica, né, de obrigações e acessórios, não existia. Então a gente preparava os reportes, tanto para a Secretaria de Finanças, para a Secretaria da Fazenda e para a Receita Federal, tudo de forma manual e levaria lá nos órgãos fiscalizadores, né? Então, assim, eu via muito pessoal reclamando que era complexo. Reclamando porque era muito complexo. Então, o que eu fiz? Quero trabalhar nessa área. Quero começar pela parte tributária, porque o pessoal sempre falava, o meu principal sócio é o governo. Aí se o principal sócio é do governo, eu quero ter equity. Então, eu quero ser sócio igual ao governo das empresas. Daí então, eu preciso aprender, eu preciso ser o cara fera nessa parte tributária, né? E, enfim, aí eu começava a ler, aí eu lembro que na época estava tendo várias transformações, da parte do ISS. Eu lembro que a parte de tecnologia era muito nova ainda, então a tributação do ISS ia ser na mídia ou ia ser pelo software, aí teve alteração de prateleira, enfim, teve uma série de coisas. E aí, nessas minhas leituras de fim de tarde, um dia o contador, né, o dono do escritório chegou e entrou na sala onde ficavam os office boys, só tava eu e eu tava lendo. E assim, qual que era a minha preocupação? Dele descobrir que eu tava lendo o jornal dele. Né? Aí eu, imagina o cara, né, vai ali e vê que eu tava lendo o jornal dele. E aí ele entrou na sala, ele, o que você tá fazendo aí? Aí eu, tô lendo o jornal. Desculpa, não pedi autorização, né, pra ler esse jornal. Ele, o que você tá lendo? Aí eu peguei e mostrei pra ele, né, que eu tava lendo sobre ISS, sobre ICMS e tal. Aí ele falou assim, a partir de amanhã você vai discutir comigo o que você tá lendo. Porque ele me fez uma pergunta e eu expliquei para ele o que era fato gerador de ISS. E ele ficou abismado, porque eu fiz uma conexão com o que eu escutava dos meninos e o que a legislação estava trazendo. Então, para mim, isso sempre foi easy, assim, para mim, era claro. Enquanto as pessoas estavam discutindo quanto que é o fato gerador, hipótese de incidência, no domicílio do prestador de serviço, ou se é no domicílio, onde o serviço vai ser executado. Então isso para mim estava muito simples. Eu lia o jornal, parecia que alguém estava me explicando, então estava muito simples. Então a partir daí eu comecei a me envolver com esse contador, né? Eu acho que a iniciativa ali de fazer algo diferente, Deus colocou ali na hora certa e no local certo. Eu pensei que ia ser até talvez desligado, porque estava saindo ali um pouco do meu escopo de trabalho, mas alguém identificou algo ali diferente em mim. Cara, muito bom que você traz isso e por mais que pareça quase que óbvio, não é, né? Porque às vezes a gente... né, pensa, poxa, eu quero ter logo o trabalho X, Y, Z, mas na verdade é um processo de conquistar a confiança, né, de construção, né? Napoleon Hill é um cara que traz um pouco disso, né? Pô, se você não gosta desse seu trabalho, se fizer esse trabalho que você não gosta hoje mal, cara, você não vai ter um trabalho melhor. Então, na verdade, você precisa fazer isso bem para você conquistar confiança e ter outros trabalhos maiores, né? Eu comecei minha carreira lá no Pinheiro Neto e, assim, é um ambiente também puxado, né? E como estagiário, o pessoal fala, cara, você é pago não é para pensar, você é pago para prestar atenção. Depois você vai ter coisa, mas primeiro agora, cara, é prestar atenção. E aí, conforme você vai ganhando confiança, depois você vai tendo, né, esses outros trabalhos mais e mais sofisticados de maior e maior valor agregado. Mas isso moldou, né, um pouco meu caráter e pensar isso, porque realmente eu acho que é um pouco disso na nossa vida, né? Então, pô, esse fato de você ter essa atenção, de você ter essa atenção aos detalhes, depois você vai conseguindo compreender aquilo, por quê, né? A razão, né? Por trás daquilo que você está fazendo, qual que é a implicação disso, e depois você vai progredindo. Então,
bacana demais. Eu acho que isso que você trouxe da sua vida se aplica para qualquer carreira profissional, inclusive a nossa. Inclusive nas nossas empresas, né? Como é que você vai progredindo. Então, primeiro faz o trabalho, né? Que a gente comece com auxiliar ou mesmo trainee, melhor aprendiz, e você vai progredindo conforme, né? Você vai fazendo um bom trabalho em cada uma dessas tarefas até você chegar, eventualmente, né? Analista, coordenador, supervisor, etc. Exatamente. E, pô, muito bom. E aí, né, tem no dia a dia ali com o contador, né, ele começava a trazer algo, né, trazer para discussão e eu já discordava dele. Não, o fato gerador de ICMS é esse, base de cálculo é isso. Para vocês terem ideia, pessoal, o regulamento do ICMS está na minha cabeça até hoje, decreto 45.490. Olha aí. Então, assim, eu sei do primeiro artigo até os últimos lá, os anexos, hipóteses de incidência, isenções, o que é. Sim, não vou falar de que é chato também, mas, cara, aprendi muito, porque eu lia muito. E aí, qual foi a oportunidade de trabalhar, sair desse, né, do office boy ali e entrar na parte de contabilidade mesmo, para ter contato ali com o dia a dia das empresas. Era um escritório muito pequeno, tinha aproximadamente 10 pessoas. Legal. E a mulher, a responsável pela área fiscal, era ela, eu acho que 3 ou 4 pessoas. Ela estava grávida e ela estava para sair de licença maternidade. E aí esse contador falou assim, você vai ser responsável pela área de impostos. Aí eu não sei nem... eu não sei, cara, a parte operacional. Eu não sei como é que escritura. Eu não sei como escritura. Eu sei pelo que você está me explicando, pelas nossas discussões. Ele vai, mas você não fala que conhece mais de impostos do que eu? Então vamos ver. Eu já comprei um curso para você de escrita fiscal. Cara, isso em 1997, 98, algo assim. Bacana. E aí eu falei, caramba, meu. E ele comprou sem me consultar. O curso era sábado e domingo no centro de São Paulo, ali na Avenida Formosa, na Praça Ramos, né? Sim. Enfim, e aí eu fui pra lá, me dediquei. Falei, pô, agora é a chance da minha vida. Eu sempre quis isso. Então eu vou investir tempo nisso, quero conhecer e quando eu voltar na segunda-feira, eu vou ser o cara de tax, né? Então, quero, né, aprender. Então fiz o curso sábado e domingo. Na segunda-feira eu estava lá. A moça ainda tinha alguns dias antes de sair efetivamente de licença maternidade e ela me passou ali, assim, as coisas muito rapidamente, fiz as minhas anotações e comecei a estudar. Conversava com as pessoas e tal, e comecei a crescer, aí entrou novos clientes, coloquei rotina, coloquei processo, separei, entendi quem era das 3 pessoas que trabalhavam lá, qual era a expertise de cada um era bom em ISS, outro era bom em ICMS, outro era bom em PIS e COFINS, etc. Então, eu fui moldando ali a área, e aí para você ter ideia, Jorge, a área fiscal do escritório de contabilidade virou referência, cara. E eu tinha menos de 20 anos nessa ocasião. Animal. E aí o contador, esse cara, ele era muito bem relacionado. E aí ele fechou um trabalho muito grande para DHL, para DHL, né? Quando ela veio para o Brasil. E o escritório... E aí ouviram falar de mim. E aí eu fui para ajudar na parte de provider, né? De logística da HP. Só que o provider era a DHL. Que animal. Né? E, enfim, aí eu fui para lá, fui trabalhar na Alphaville, na Avenida Tucunaré, e aí fiquei pouco tempo lá e recebi a proposta da HP. Aí o pessoal descobriram que eu trabalhava lá, ouviram falar de mim e falou, pô, você não quer trabalhar na HP? E aí meu salário, aumentou 10 vezes, cara, coisas que eu jamais imaginava. Aí foi bom, hein? Foi fantástico. Então eu saí de Osasco Fundos, né? Fui trabalhar em Alphaville, na Tucunaré. De repente eu me vi trabalhando uma das maiores empresas do mundo, né? De tecnologia. Com certeza. Né? E, assim, uma pessoa de extrema relevância, assim, para a operação. Aí eu cuidava só do ICMS, trabalhava aqui no World Trade Center daqui de São Paulo. Sim. É até um fato engraçado que na época que eu estava trabalhando lá, as Torres Gêmeas foram atacadas lá em Nova York, né? E a gente estava aqui nas Torres Gêmeas daqui é o CENU. Sim. É o CENU, né? Sim. E aí saiu um negócio meio maluco assim na mídia que todas as torres gêmeas de todas as capitais do mundo também ia ser atacada. Eu lembro que foi um evento meio maluco de evacuar o prédio, assim, foi meio doido, assim, sabe? Então, assim, marcou, né, esse momento, né? Ah, com certeza. Acho que, assim, momento para todos, assim, né? No seu caso, teve até um aspecto relacionado ao próprio prédio, mas acho que, poxa, muita gente lembra exatamente onde estava quando aconteceu. Foi algo
horrível e até teve repercussões econômicas disso, né? 2001 também teve até uma crise a partir disso aí, dessa instabilidade política também. E aí você também que estava contando que você chegou também a passar por Big Four, por grandes, né, escritórios também. Como é que foi essa experiência para você? Isso aí, rapidamente, saí da HP. Ela teve uma fusão com a Compaq, na época, não sei se você conhece. Nossa, verdade. Tinha esquecido disso. Caramba. Aí teve a fusão com a Compaq. E aí, assim, eu fui uma das pessoas que fez esse merge, né? Essa conexão entre as duas companhias, né? E foi bem legal. Só que aí depois, algumas não, muitas pessoas foram desligadas, né, da companhia. Processo de integração. O processo de integração é super natural, né? Sim. E aí eu falei, caramba, surgiu uma oportunidade de eu aprender coisas novas. E aí eu já era uma pessoa madura, assim, já conhecia do ponto de vista de tax, só que eu queria me aprofundar. Então, assim, eu saí de um salário, sei lá, de 4 pau, e fui trabalhar e era analista sênior na Hewlett Packard, né, na HP, e fui trabalhar como trainee, né, em uma das Big Four, né? Foi na Ernst. Foi na Ernst. Fui trabalhar na Ernst Young e ganhava, sei lá, 600 e poucos reais, assim, sabe? Ganhava uma mixaria, assim. Mas, cara, Nessa época aí o dólar era 1 para 1 também. Era dinheiro. Dá pra ver. O desafiador era controlar a inflação, né? Verdade. Mas foi bacana. E, assim, eu era muito menino ainda. A minha vontade, o meu desejo era conhecimento. Perfeito. Então, assim, tive uma boa estrutura familiar ali por trás. A gente não teve grandes luxos, mas sempre tive apoio, né, financeiro. Então foi importante. Que gerou essa possibilidade de fazer essa transição, reduzir a parte financeira, mas eu dei uma estilingada enorme, assim, do ponto de vista de conhecimento, sem contar que eu estava do lado de pessoas que realmente eu admirava. Então, do meu lado tinha sócio que era membro do CARF, do meu lado tinha sócio que era do TJ. Então, assim, cara, eu me sentia ali no lugar mais propício, assim, sabe? Então, assim, eu queria só aprender, eu sugava. Então, eu era o primeiro a chegar na empresa e eu era sempre o último a sair da empresa. Então, assim, eu aprendi. Então, eu lembro que eu ia fazer auditoria, revisões tributárias, e na época a gente tinha que levar impressora pro cliente, cara. Imagina. Então, eu levava duas malas ali. Levava o laptop. Tem até um episódio muito engraçado, pra vocês darem risada. Então, eu levava a mochila do laptop, levava a impressora e as pastas de trabalho, porque na época a evidência que realmente você fez um teste, que você olhou ali a parte de tax, você tinha que colocar nos papéis de trabalho, fazer o tique e tudo mais, e depois voltar para o escritório para entregar para o gerente, né, para ele fazer a relação ali, fazer o relatório e fazer a apresentação para o cliente. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, antes de ir para a Ernst, eu fiquei um tempo parado, porque foi difícil me recolocar justamente por conta dessa questão econômica, da crise que teve, né? Uhum. Mas aí, graças a Deus, depois eu consegui entrar na Ernst. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar, fui até numa loja de roupas, acho que é Colombos, Dourinhos, e aí eu comprei um terno por R$99. Eu comprei o terno, uma gravata, um sapato, um cinto e fui trabalhar, um terno verde. No meu primeiro dia como trainee na Ernst, nossa, o pessoal... Nossa, cara, eu pensei que eu não ia ficar. O gerente falou assim, filho, que terno é esse? Terno verde? Aí eu falei, o terno custava R$1.000, eu só tinha 99. E aí eu caí na graça da galera. Então, assim, o pessoal falou, o cara tá aqui porque ele quer. Né? Boa. Enfim, E aí fui. Aí na primeira semana eu lembro que eu pegava ônibus, né, pra ir pra cliente. Aí eu me sentia o executivo. E meu laptop nem parava, assim, a tela, assim, sabe? Ele caía, assim. E aí as pessoas, você quer que eu leve a sua mochila? Não, deixa que eu levo a minha mochila. Imagina, alguém levar meu laptop embora, agora que eu tô trabalhando nessa big company. E foi isso, foi quando eu entrei. E assim, eu sempre fui muito estudioso, Jorge. Sempre me dediquei muito para o que... Assim, estudioso com propósito, né? Sim. Então, qual que era meu propósito? Naquela ocasião, eu queria ser um cara referência em CMS. Na empresa que eu trabalhava. E assim, eu me tornei, né? Eu lembro que, assim, os sócios me chamavam para ter discussões mais relevantes, me levavam em grandes companhias, grandes players, para discutir como funcionaria ali. Por exemplo, tá vindo uma empresa para o Brasil, onde é o local mais interessante do ponto de vista econômico, tributário, né? Para a empresa se implantar ali a sua unidade de negócio. Né? Então, foi muito bacana. E aí foi que eu comecei a crescer em Big Four.
Pois é, e, pô, cara, já com uma carreira consolidada, só em lugares bacanas, da onde surge a ideia, a vontade de criar o Elsco? Isso, muito bom. E aí, eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos, em Nova York ali. A gente criou uma área nova na Earnest chamada Global Compliance Reporting, né? Legal. E o que era essa área? Como se fosse um outsourcing, um BPO. E por que era Global Compliance? Então, eu vendia trabalhos aqui no Brasil e o meu time atendia América do Sul, América do Norte e Europa. Né? Então, começou a ter uma certa relevância na linha de negócio da Earnest e o pessoal falou, pô, como que é isso? Como funciona o sistema tributário nacional? E aí eu fui para os Estados Unidos para fazer uma apresentação, né, de como funciona ICMS, PIS, COFINS, substituição tributária. Nessa ocasião, eu tinha até conhecido um dos caras, dos criadores, né, da substituição tributária, que foi lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu aprendi o que é realmente IVA, o que é margem de valor agregado, como foi feito o estudo, né, para chegar nesses percentuais de cobrança, foi fantástico. Isso, para mim, foi maravilhoso. E inicialmente eu fui para ficar 3 meses lá, acabei ficando mais de 1 ano. Né? Porque o pessoal se interessou bastante, o Brasil virou bola da vez, porque sempre foi muito barato, só que assim, existia muita oportunidade de negócios. Né? Total. E aí, quando eu estava para voltar para o Brasil, me deu um estalo. Falei assim, pô, eu preciso fazer isso que eu faço na Earnest, mas para o middle market. Né? Por quê? Quem me contrata são grandes players que faturam milhões, talvez bilhões, né? E, pô, por que eu não posso ajudar o empreendedor médio? Por que eu não posso ajudar um pequeno empreendedor, né? Como começar um negócio? Qual que é o regime que ele vai optar no começo? Né? Quais são os principais desafios do ponto de vista trabalhista e previdenciário? Para o setor dele, ele já começa no Simples Nacional, ele começa no lucro presumido, ele começa no lucro real. Por quê? Eu percebi que a contabilidade ela era uma commodity. Por quê? Todo mundo vendia algo, solução de prateleira para empresas diferentes, para CEO diferente, para pessoas que empreendem de forma diferente. Então não existe isso. Sim, existe um processo que a gente tem que investir para ganhar uma atração, para ganhar escalabilidade. Perfeito. Entretanto, o negócio, cada negócio tem sua particularidade. Sim. Então, quando eu voltei para o Brasil, já me incomodou. Falei assim, pô, como eu posso oferecer isso, gerar esse valor para os pequenos empreendedores, para o middle market? Perfeito, perfeito. E daí que vem, né? Eu, primeiro, assim, concordo gênero, número e grau. Acho que, assim, a gente precisa criar processos, criar tecnologia que permita a gente escalar como qualidade, mas o que a gente constrói aqui, a gente precisa, né, se adequar à necessidade do cliente, seja em relação ao negócio que ele atua, seja em relação, né, ao tamanho dele, e a gente vê o que a gente pode fazer, né, para otimizar. Desde, pô, a gente tem casos aqui de clientes que a gente gerou, cara, economia de mais de R$1 milhão em impostos, se adequando, né, o que a gente construiu aqui à necessidade do cliente. Então, tô super alinhado com essa visão. Mas me conta assim, eu concordo totalmente com a sua visão de mercado que faltava essa oferta, essa proposta de valor para o pequeno e para o médio empreendedor, mas daí você fala, pô, quero criar a Wellsco e sair para empreender. Cara, é tomada de risco, é uma mudança em tanto, né, cara? Se ser dono do seu negócio é o pulo no abismo também. É o famoso skin the game, né, cara? É isso aí. Eu lembro quando eu chamei o sócio, o cara que sempre me ajudou na Earnest, né? Então passei por grandes empresas trabalhando, né? Não vou nem falar aqui, mas grandes companhias mesmo, empresas que regulam aí a economia do mundo. Perfeito. E aí quando eu chamei esse cara para conversar, que eu ia realmente sair, né, da Earnest e ia começar a empreender, e aí eu vendi até um pouco para ele, ele falou, cara, tudo que você fizer você vai ter sucesso. Aí eu pensei que ele já ia me dar uma porrada para eu não sair, né? Aí por que eu vou ter sucesso? Ele, porque você é muito dedicado, cara. Você é disciplinado, você sabe o que você está fazendo. Então, assim, a probabilidade desse negócio dar certo é altíssima. Só que eu não quero que você saia daqui. Você gera muito valor para a companhia,
né? Eu vou ter um problema grave se você sair daqui. E não vai ser fácil. Aí, primeiro ele me deu aquele, né, top de adrenalina, pô, tô fazendo o negócio certo. E aí ele começou a contar um pouco que ele já empreendeu antes de entrar na Ernest, esse sócio, e depois, né? E ele voltou, ele saiu e voltou. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Se eu perder, cara, eu tenho portas abertas em um monte de lugar. E aí eu percebi que quando efetivamente eu sentei com ele e saí, eu fiz MBA na Ernst, foi uma excelente escola, né? Quando eu saí, cara, eu fiz uma analogia com o futebol. Por exemplo, quando eu tava na Ernst, eu era o camisa 10 do Barcelona. Então todo mundo queria me contratar. Sabe? Qualquer empresário queria sentar do meu lado, queria entender sobre negócios, queria entender sobre tags, etc. Depois que eu saí, né, do Barcelona, fui trabalhar talvez no Primavera ali de Osasco, né? As grandes companhias que falaram que ia continuar me contratando, cara, nem olhava mais para mim, né? E esse foi o primeiro aprendizado. Saiba muito bem o que você está fazendo, entenda do setor que você vai trabalhar, entenda o ecossistema que você está inserido ali, senão realmente a possibilidade de dar errado é muito alta, né? E, cara, o trabalho do contador também ele tem uma questão da placa, né? Porque nossa função é um pouco de goleiro, né? A gente é o gatekeeper, né? A gente assinar o balanço tem vários fatores de responsabilidade. E às vezes para o empresário ele quer ter essa garantia, né? E aí, por mais que fosse o Wellington que estava resolvendo todos os problemas dele, cara, a placa da Ernest também tinha um pouco desse resguardo, né? E aí você, né, tem essa dinâmica de construir, né, a reputação, a confiança também da sua empresa, né? O Wellington já é um profissional reconhecido, mas numa nova instituição leva um tempo até você desenvolver, né, e a reputação, essa placa, né, a própria placa da Wellsco. Sim, é uma nova construção, né? Eu lembro quando eu saí, eu não tinha nenhum cliente, fui muito honesto com o pessoal lá, falei, tô saindo, vou começar a empreender, vou buscar novos clientes, né? E comecei. E aí fechei o primeiro contrato com um grande frigorífico no interior de São Paulo. Nesse primeiro projeto que a gente fechou, que eu fechei, aliás, a gente gerou uma economia tributária de 34 milhões para a empresa de PIS e COFINS. Mas não é de base de cálculo, tinha só que dinheiro no bolso. Ali? Como é que foi, pô? O primeiro projeto foi muito legal. Isso até me deixou meio maluco. Falei, agora eu vou ficar milionário em um ano. Mas as coisas não são bem assim. Mas foi extremamente importante. Eu lembro que eu fui fazer a apresentação, né? E aí eu estava competindo com o Grant Thornton e com a própria Ernst Young, e eu fui lá em nome da Wellsco. Quem tinha acabado, o logo da Wellsco tava fresquinho, porque no domingo, eu fui na segunda-feira, mas no domingo que antecedeu a minha viagem para o interior de São Paulo, quem fez o logo foi a Ivalda. Que legal. Conta aí pra gente, quem é a Ivalda? Isso. A Ivalda é minha sócia, ela era uma executiva de uma grande companhia aí de moda, de luxo, né? Da Farfetch. E maior e-commerce de moda do mundo, né? Do mundo, né? Uma empresa portuguesa e tal. E ela estava super bem lá, estava indo muito bem, recebeu até propostas para ir para outro país, para a sede que fica em Portugal. E aí foi bem quando eu comecei a Wellsco, né? E a Wellsco começou a crescer, começamos a trazer novos projetos, novos negócios, mas assim, era o equity da Wellsco era eu, o equity era eu. Se eu morresse naquela época, ferrou, né? Não ia mais existir empresa. E aí eu convidei a Ivalda para vir trabalhar comigo. E ela foi a pessoa que fez o logo da empresa. E ela falou, pô, a primeira pessoa que eu vendi a Wellsco foi a Ivalda, pessoal. Vender projeto eu acho que é até fácil hoje em dia. Mas trazer uma pessoa de confiança para estar do seu lado é a principal venda de um negócio, né? Faz todo sentido. E assim, é um processo de maturação de todo empreendedor, de toda empresa, né? Talvez seja a venda mais difícil, né? É você vender para o seu cofundador, né? Já inclusive, né, um ponto de validação essencial, né? Então, poxa, né, é muito difícil até para um investidor de capital de risco, de venture capital, investir numa empresa que tem um só fundador. Porque você vai falar, pô, mas você não conseguiu nem fazer uma primeira venda para um computador, como é que você vai captar aqui? Então, é um passo essencial.
E às vezes as pessoas não colocam a devida importância, né? Porque, cara, é um casamento, né? Então você precisa ter um alinhamento muito grande, né? De princípios, de objetivos, né? Então, às vezes as pessoas, né, não dão a devida importância, mas é uma das principais e mais importantes decisões de qualquer negócio. É quem é seu sócio. Exatamente. É fundamental, né? Assim como você escolher um profissional que vai estar ali do teu lado, né, contribuindo ali para estar de frente com o cliente, o seu cofundador, né, o co-founder, é extremamente importante essa escolha. E aí, a Ivalda me ajudou nisso. Fui para o interior de São Paulo, fiz a apresentação, a gente estava concorrendo com grandes players, mandei o preço lá embaixo, né? E aí um pedacinho de success fee. Né? E aí eu falei, a gente não vai ganhar essa proposta, né? E quando eu tava voltando para São Paulo no carro, o CFO me ligou falando assim, eu não sei o que você fez, cara, você convenceu os franceses, a Wellsco tá contratada para fazer esse trabalho. E aí, pessoal... Foi o logo devia estar bonito aí. Nossa, tava fantástico. Brincadeira. Não, mas tava bonito o logo. Eu fiz lá um mini show de apresentação, falei qual que era a economia tributária que ia rolar, e o cara falou, é coisa de Deus, não sei. Hoje eu falo, cara, eu não sei se eu teria essa coragem de fazer o que eu fiz há alguns anos atrás. E eu só sei que foi muito acertado, cara, e assim, sou muito feliz. Sou muito feliz. E aí, quando desliguei com o CFO, liguei para a Ivalda, falei, Ivalda, ferrou, assim, a gente precisa comprar computador, preciso contratar pessoas, porque senão eu não vou nem entregar esse trabalho, né? E eu preciso que você também saia da sua empresa, porque, cara, eu preciso de alguém que me ajuda, sei lá, a fazer o que tem que ser feito. Ela, mas o que é fazer o que tem que ser feito, Falei, tudo, desde emitir nota, servir café, procurar um escritório pra gente se estabelecer, tudo, Ivalda. Você quer aprender? Você quer se desenvolver? Né? Você sempre falou para mim que você queria fazer o algo a mais. Né? E assim, na minha opinião, você é uma Ferrari andando em primeira marcha dentro do bairro. Sabe? Tá na hora de você entrar numa highway, engatar a segunda, a terceira, a quarta e voar, cara. Tá na hora de você construir a sua trajetória. Né? Então, assim... eu consegui convencê-la, né? Então, e aí... O cara é bom vendedor aí, né? Desde o início. Eu lembro que um dia, tava conversando com a mãe dela, ela tava conversando com a mãe dela, né? Aí ela falou assim, mãe, eu saí da Farfetch. Ah, minha filha, você tá indo pra onde? Uma empresa multinacional para trabalhar fora do país? Quanto você vai ganhar? Ah, não, saí para trabalhar com o El. Ah, e quanto você vai ganhar lá? Nada. Não tem salário, a gente não tem faturamento ainda, então nada é garantido. Só que assim, o que eu posso prometer para vocês é uma trajetória linda, porque assim, a gente tem um propósito muito forte de cuidar das empresas, né? E das pessoas. Né? E deu super certo. Né? E aí nós vendemos o primeiro projeto, contratamos pessoas, investimos em tecnologia, e aí foi que começou a surgir a Wellsco. Para você ter ideia, Jorge, a Wellsco ela foi concebida em março de 2018. Né? E aí a gente vendeu esse primeiro projeto em junho, julho. Né? Entregamos, tivemos êxito. Temos esse cliente até hoje. Lá desde 2018, temos esse cliente até hoje. E aí, para você ter ideia, esse é o cliente 01, né? Que a gente até brinca, que né? Legal. O cliente 01. E aí, efetivamente, a gente começou a entregar os projetos em junho de 2018. Em dezembro de 2018, a gente já estava com aproximadamente 14, 15 clientes. Que legal. E 4 pessoas na Wellsco. Dezembro de 2019, vou falar números aproximados, tá? Sim, sim. Dezembro de 2019, a gente já estava com aproximadamente 12 pessoas, 40 clientes. Dezembro de 2020 foi no auge da pandemia, né, que veio, eu lembro, acho que foi dia 17 de março de 2020. A Wellsco, ela deu uma estilingada, ela cresceu muito. Eu até faço uma brincadeira, né, uma analogia ao Beatles. O Beatles, quando eles estavam voltando de uma turnê nos Estados Unidos, os meninos estavam super cansados, né, porque, trabalharam bastante, tocavam em todo canto e tudo mais. E aí eles falaram, pô, que bom, agora todo mundo conhece o Beatles, vamos dar uma relaxada. E alguém do Beatles falou assim, não, agora é a hora da gente acelerar. Né? Então vamos acelerar e vamos construir a nossa marca e o Beatles vai gerar perenidade, vai ser conhecido efetivamente. E aí eu sempre tive isso na minha... Né? Então, quando todo mundo estava desacelerando na pandemia, eu falei, tá aí. Agora, né? É agora que a Wellsco vai ser conhecida, porque as grandes companhias ou as empresas, o middle market, elas
está com o caixa um pouco mais apertado, então elas vão procurar outros provedores de serviços de contabilidade, de serviços de consultoria com um preço mais acessível. Então foi onde o nosso recurso, a gente conseguiu formar um caixa forte, né? Eu sempre me preocupei com isso, só que também não era um absurdo de grana. Só que eu falei, eu vou investir em duas coisas durante a pandemia: gente e marketing. E aí eu fui para o mercado, procurei... aí estava tendo um layoff fortíssimo de profissionais, porque as empresas estavam com orçamento restrito. Então eu percebi que tinha um excesso de boa mão de obra disponível. E eu nem tinha projeto vendido, mas eu estava olhando lá na frente. Então eu montei o nosso pipeline e trouxe algumas pessoas fortíssimas de mercado, investi em marketing. E comecei, coloquei meu bonezinho, e pior que assim, eu adoro vender, né? Eu coloquei meu bonezinho de vendedor e a minha pastinha, só que eu não podia ir pra rua. Então era só reuniões virtuais. Mas, sim, enfim. Então, assim, em dezembro de 2020, Jorge, a gente já tinha passado de 200 clientes. Animal. Sabe? Animal. A gente teve... Ó, é tão interessante essa história que eu olho pra trás, cara, eu falo, caramba, meu... Que trajetória, né? Em abril de 2020, a nossa receita caiu 70%. Né? Então, a gente estava consumindo de caixa. E aí, enquanto todo mundo estava desligando, fechando, eu estava contratando não só pessoas para o time da Wellscom, mas também a gente estava recontratando ou contratando uma nova companhia para nos ajudar ali na parte de marketing. Sabe? Bacana demais. E aí, quando chegou em setembro, a gente já tinha alcançado 100% do nosso faturamento. Em dezembro, a gente já estava faturando 50% de incremento de valores. Não, incrível, incrível. Isso é uma coisa que é difícil, né? Assim, quando você tem crise, né? A tendência de todo mundo é, cara, se fechar, né? E muitas vezes no momento de crise você tem também muita oportunidade, né? Disfarçada, né? É difícil ali você conseguir analisar, né? Fazer esse zoom out e ver dentro de um contexto de crise quais são as oportunidades. Vou ajustar meu preço aqui, ter um preço um pouco mais barato, mas vou com isso vender mais, né? Como é que eu consigo trazer alternativas para dentro do momento de crise, eu ajudar meus clientes a economizarem caixa, a terem aí, eventualmente aproveitar crédito tributário, aproveitar, né, oportunidades aí dentro da crise. Então, bacana demais esse case da Wellscom. Incrível. E o mais interessante foi que assim, a gente conseguiu unir o útil ao agradável ali com as empresas, porque a gente já era acessível para essas companhias, né? O nosso preço já era bacana. E aí foi onde eu comecei a usar a figura de ex-Big Four. Né? Porque eu entrava nas empresas e falava, eu tenho um preço extremamente adequado para vocês, né? Que você já vai reduzir, e eu tenho um trabalho de qualidade. Então eu começava a apresentar para essas empresas os books que nós construímos na Wellscom. Book financeiro, né, composto por balanço, balancete, etc. Análise ali que eles não estavam acostumados a receber, né, porque escritórios tradicionais não entregam nem balanço. Só quando o cliente pede pelo amor de Deus, né? Análise tributária, né? Uma contabilidade muito mais consultiva do que tradicional. Por isso que o pessoal fala que o bookkeeping, né, que o outsourcing é uma commodity. Se você tratar o seu negócio como uma commodity. Agora, se você tiver essa visão de negócio, entrar dentro da empresa e entender qual que é o contexto que ela está inserida, e se você olhar para o negócio da empresa e falar, eu consigo contribuir ali. Então, assim, a gente gerou muito valor para essas empresas. Então, assim, para vocês terem ideia, em 2021, foi quando eu sentei, olhei e falei, caramba, a gente, na época, Jorge, a gente estava faturando menos de 1 milhão, assim, antes de 2020, né? 2020. Em 2022, a gente estava batendo quase 5 milhões já de faturamento. Né, cara? E assim, com 50 pessoas, né? Surgiu uma oportunidade da gente ir para o Nordeste. Né? A gente fechou contratos com empresas, né, dessas regiões Norte e Nordeste. Então, por que não se estabelecer? Eu sempre tive uma visão muito grande, né, de negócio, de provocar transformação. Nessa ocasião, já no final de 2021, a gente já tinha cliente na Europa também, cliente na Espanha, cliente em Dubai. A gente abriu uma empresa em Dubai, galera. Então, assim, coisa de maluco, assim, para nós, né? Em Portugal, temos clientes ainda, né? Portugal, Estados Unidos. Então, assim, foi algo, assim,
surpreendente, assim, né? Para uma construção, né? De um negócio, mas assim, eu digo que não são preços, né? São valores que a gente conseguiu, porque a gente conseguiu transformar não só a vida dessas empresas, mas também das pessoas que estavam com a gente. Com certeza, com certeza. E o El, cara, é uma jornada incrível, mas eu queria também trazer um pouco do desafio que a gente tem hoje do mercado contábil, né? O que acontece? De uns tempos para cá, né? Duas coisas aconteceram. Na minha visão, eu queria a sua opinião, claro. Até que daí surgiu, né, uma grande aliança também. Mas o que a gente vê um pouco? Cara, essa dicotomia. De um lado, a gente vê tecnologia chegando, né, muito forte, gerando otimização, gerando oportunidade de cross-sell, gerando, né, escalabilidade. Mas, ao mesmo tempo, né, e talvez um pouco relacionado com isso, a gente vê, né, competição grande, jogando um preço um pouco mais para baixo, né? Tendo essa pressão aí talvez um pouco deflacionária e, cara, com mais obrigações, né? Então, antes era comum se cobrar no mínimo, né, o salário mínimo, né, ali do cliente, né? E, cara, o governo trazendo mais obrigações, ECD, ECF, SPED, né? Então, cada vez essa equação fica difícil, né? E, poxa, né, a gente olhando para isso, a gente falou, cara, nós aqui como B-Hub, nós somos empresas de tecnologia, de processamento. Mas, poxa, o contador, o cara fera, né, como você, como a Wellsco, poxa, ele tem um relacionamento, ele tem o aspecto do consultivo, né? Será que não tem uma oportunidade de aliança aqui em que a gente faz o processamento dessas obrigações, esse MRE, que talvez seja um pouco mais comoditizado, mas ao mesmo tempo, cara, com um viés muito de tecnologia, de garantia de compliance, e, nosso parceiro, nosso aliado, cara, com toda a expertise, toda a parte consultiva, né, para trazer esse valor agregado, né? E aí vem um pouco, né, dessa ideia da gente fazer essa aliança, mas eu queria que você contasse como é que foi isso para você, como é que foi esse racional. Tá, fantástico. O que eu percebo, Jorge? Os órgãos fiscalizadores, desde sempre, eles vêm investindo em tecnologia. Perfeito. Você entendeu? Então, eu acho que no começo da nossa conversa, eu lembro quando eu era office boy, lá em 97, eu levava aqueles super disquetes para entregar a GIA, que hoje é SPED, etc. E eu percebi a evolução do ponto de vista de tecnologia, né, de Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Finanças, Procuradoria e etc. E não houve essa evolução tecnológica na nossa área de negócio. Então, assim, até reforçando, né, a nossa aliança, faz total sentido. As empresas que não investirem em tecnologia, né, não investir onde tem que realmente fazer aquele trabalho operacional, que assim, dá para substituir pessoas, né, por tecnologia, que é o quê? Ficar fazendo conciliação bancária, ficar puxando boleto de banco. A própria escrituração fiscal. Exatamente. E aí a gente começa a olhar para o que interessa na empresa, né? Crescimento, né? Economia tributária, né? Como ajustar ali os principais indicadores da empresa, né? Por exemplo, se você... E isso cada vez mais está se tornando mais acessível, está ficando mais barato, porque assim, houve um volume, né? Houve não uma transição, mas houve um movimento muito grande agora de... Como você falou, eu não era uma contabilidade, eu não sou só uma contabilidade, eu sou uma empresa de tecnologia. Essa movimentação de empresas de tecnologia, de TI, investindo nesse negócio econômico e financeiro. Então, na minha opinião, o contador que não for para essa linha, que não investir em tecnologia, o negócio dele não vai ser sustentável. Tá? Perfeito. Perfeito. E é assim, a nossa... Eu concordo com você porque, assim, cara, é uma equação realmente difícil. Cada vez mais você tem que conciliar diferentes bancos, diferentes RPs, diferentes gateways, fazer diferentes reportes, cara, prover essa inteligência também para o cliente, né? Que, cara, são coisas mais desse lado mesmo tech. E acaba sendo um investimento grande, né? Um custo fixo ali elevado. E, poxa, mas não obstante isso tudo, cara, o cliente quer o relacionamento com o Wellington, que é o cara que ele confia, que ele tem esse conhecimento, que ele quer ter esse relacionamento próximo.
Então, eu acho que a gente conseguiu ter uma proposta de valor muito forte perante o mercado a partir dessa aliança. Exatamente. Hoje a gente tem tecnologia para tudo. A inteligência artificial, ela... Até faço a brincadeira, né? Se minha avó tivesse viva, ela ia morrer na hora, cara. Porque assim, você digita lá no... Qualquer inteligência artificial, o que é reforma tributária? Ela te traz assim o texto em tópicos, qual que é a PEC que está mais evoluída no Senado, qual que é a fase que está atual, qual que é as possíveis mudanças que pode ocorrer aí no transcorrer do próximo rito aí das discussões e tudo mais. Então assim, o contador que não investir em tecnologia e cuidar do que realmente é necessário, cara, o negócio dele não vai parar de pé, é insustentável. Por isso que a gente está aqui agora. Por esses valores que você trouxe para a nossa Wellsco. Eu realmente, apesar de ter toda essa bagagem, essa construção que eu acabei de trazer aqui para você, para vocês, a gente precisa ir para o próximo nível. O próximo nível é estar do lado de uma grande empresa, de pessoas que realmente sabem o que está fazendo, sabem onde quer chegar, sabem o que quer construir, para a gente não trazer um negócio só do ponto de vista de tecnologia, um negócio mais automatizado, e sim investir nisso que é extremamente importante, mas com conhecimento, sabe? Com diferenças, né? Olhando no olho do empresário, do executivo e falar, porra, o meu robô vai cuidar do processamento das informações. Só que o meu analista, ele tá olhando para o que o meu sistema explode, ele joga, e ali eu tô te apresentando soluções de economia tributária para te ajudar a gerir melhor o seu negócio. Perfeito. De forma mais célere. Antigamente a gente demorava, sei lá, uma semana para fazer um balanço por conta de todo um trabalho operacional, né, que tinha que ser feito. Hoje a gente entrega um balanço em 1 dia, 3 dias, depende do negócio. Perfeito. Negócios complexos, eu tô falando. Claro. Perfeito. E até puxando, não gosto muito de fazer isso, mas até puxando sardinha aqui, a gente está preparando aí um conteúdo, um webinário aí que a gente vai falar especificamente, né, sobre a reforma tributária, né, todo esse processo de simplificação que a gente está antevendo e todos os impactos, né, para o seu negócio, né, do empreendedor. Então, em breve você vai ouvir novidades e a gente vai estar junto falando sobre isso. Mas, já para a gente, última pergunta antes da gente ir para o nosso bate-bola rápido aqui, o que você traria de dica, né, para tanto o empresário, né, nossos clientes, o que ele precisaria tá olhando, como também para o colega contador que está aí vivendo essas dicotomias, toda essa disrupção que está acontecendo no mercado. Cercar ter do seu lado ali pessoas que realmente são boas, porque, cara, a minha maior preocupação é montar um time. É o time que monta a empresa. Então, se eu tenho um bom time, eu consigo criar uma boa empresa, e essa boa empresa, ela consegue fazer o que quiser, de acordo com a estratégia do seu CEO. Perfeito. Sabe? Então, a minha dica assim, fundamental de primeira é monte um bom time, para esse time formar a sua empresa. Né? Perfeito, uma ótima dica aí. Cara, Jim Collins fala muito disso, né? Colocar as pessoas certas no ônibus e tirar também as pessoas que não são, né? Exatamente, porque na trajetória, às vezes por exemplo, tinha pessoas que estavam comigo desde o começo, falando, esse cara vai ser meu sócio um dia na Wellsco. E, cara, não foi, ficou, mas contribuiu muito. Perfeito, perfeito. Então é natural. Faz parte, é uma jornada, cara, e a gente vai construindo, né, e evoluindo sempre, né? Então, super alinhado, uma ótima dica, assim, time e cultura, acho que são 2 ingredientes essenciais. Sim. Com certeza. Boa. Então, vamos lá, vamos pro nosso bate-papo rápido aqui, né? Vamos lá. Quem que é empreendedor ou empreendedora que te inspira? Cara, uma empreendedora, cara, é a Oprah. Eu acho, assim, os conceitos que ela tem porque assim, ela tem uma trajetória extremamente interessante, né? Muito bacana, muito bacana. Ela tem uma trajetória extremamente interessante de família, de resiliência, de valores hoje. Então eu percebo que o ambiente que ela vive hoje, cara, são pessoas que têm o mesmo pensamento que ela, que contribui ali, não só para a sociedade que ela está inserida, né, desse contexto americano, mas assim, meio que mundial,
sabe? Então, assim, ela é uma empreendedora, salvo engano, ela saiu como uma das mulheres mais importantes ou influentes pela Forbes e... Não, enfim. com certeza. Assim, é uma grande empresária, né? Ela teve uma carreira também super difícil, porque ela é mulher negra, né? Nos Estados Unidos, né? Lá atrás, assim, ainda tinha uma dificuldade, um histórico muito ruim, né? E ela conseguiu, né, ser aí uma das maiores entrevistadoras, maiores âncoras aí da televisão americana e para o mundo, né? Um fenômeno mundial. Sim. E a partir disso fez vários investimentos, se tornou bilionária, então e continua inspirando também outras mulheres. Ela foi também mãe num contexto super difícil e isso, né, teve vários sacrifícios que ela teve que fazer para ela alcançar o sucesso. Então é uma inspiração, né, para empreendedores e empreendedores de todo mundo. Ótima escolha. E ela, se você observar, ela está em muitos setores. Tecnologia, genética, né, parte medicinal. Então, assim, ela investe em muitos setores. Então, assim, ela é uma pessoa que tem um conhecimento multidisciplinar. Obviamente que ela tem um time que é extremamente eficiente, que é super, né, que tá ali do lado dela, porque ela já chegou no patamar de bilhões, né? Sim. Mas os valores dela, né, os princípios dela é muito forte ali. Então, eu admiro ela pelo contexto que ela passou e onde ela está. E continua, né? Porque você chegar num local, o desafio é você manter, talvez até crescer, né? Então, é isso que eu gosto bastante nela. Agora, cara, você pode até achar que é clichê. Eu acho que, sei lá, 99% das pessoas, né, respondem qual que é o empreendedor, né? Tudo bem que não tá mais aqui entre a gente. É o Steve Jobs, cara. Mas o meu porquê? Por que é o Steve Jobs? Porque eu tenho uma visão muito parecida com a dele, muito simples das coisas, sabe? Então, eu vejo que o Steve Jobs, as coisas têm que ser simples para ele, tem que ser sofisticado, tem que ser moderno, mas tem que ser simples, de fácil utilização, de fácil produtividade, de fácil utilização. Uhum. Eu li o livro dele mais de 2 vezes e até assisti o filme, né? Eu lembro que numa ocasião que ele saiu da Apple e aí depois ele foi para outra empresa que foi até comprado pela Pixar. Ele, na verdade, ele depois que ele saiu, ele montou uma empresa de tecnologia também, a Next. E ele comprou a Pixar. Ele comprou, Lucas, né? Isso, exatamente. Que era a parte de design. Design, de desenho, etc. Que depois foi comprada pela Disney, né? Exatamente. E aí eu lembro que tem uma cena do filme que ele já tá lá na Apple, na sede da Apple, lá em Cupertino. Que, diga-se de passagem, eu recomendo todo mundo conhecer, que assim, abre a cabeça, é outra coisa. E aí o pessoal tá tentando trazê-lo, né, pro boarding novamente e tal. E aí ele tá sentado numa mesa lá, escrevendo e pensando em muitas coisas. Alguém chama ele volta, tá indo pra sala, ele tá ouvindo um Discman. Aí ele pega, levanta e joga o Discman no lixo. Aí ele fala, isso aqui é uma porcaria. Então, assim, o que o cara constrói? Coisas simples de utilizar. A visão simples das coisas é isso que me traz, me traz admiração. Então, assim, quando alguém vende uma complexidade para você, né? Por exemplo, no mercado de ações, quando o cara fala assim, o meu assessor lá fala assim, compra as ações da Nvidia, por exemplo, que ela tá inserida num contexto mundial que manda foguete pra Lua, que não sei o que. Fala, cara, me oferece Taesa, que é transmissão de energia elétrica. Eu quero coisas simples, mas que tenham impacto, cara. Que gera produtividade. Que tenha consistência, sabe? Então, eu admiro, aliás, muito a trajetória que o cara construiu e os valores depois do final da vida dele, né? Que ele se mostrou ser um cara de família. Eu sou uma pessoa muito de família. Que é uma das minhas paixões, é ser pai. Boa! Eu tenho 2 meninos, né? Mas assim, cara, eu jogo vários ixos, né, numa resposta. Mas é o Steve Jobs, cara. Mas o meu porquê é esse, cara. Porque ele é muito simples. Animal, cara. No próprio livro, ele cara, sempre foi um cara muito orientado por design. E um dos caras que influenciou ele foi um cara chamado Dieter Rams, de uma empresa alemã chamada Braun.
E ele tem uma frase que depois vou até... É uma próxima pergunta, mas a frase dele que marcou muito no livro é: simplicidade é a máxima sofisticação. Então bacana, ótima escolha. Muito bom. Mas isso me leva à pergunta: qual que é a frase que te inspira, né, na sua vida ou no mundo de negócio? Cara, qual que é a frase? Puta, cara. Pode pular também, tudo bem. Vamos pular, depois eu... Boa. Então, filme ou série? Cara, série Billions. Boa. A trajetória ali do Bob Axelrod ali, né? Ele traz ali... Obviamente que eu não sou tão... concordo com, com o game ali dele e tal, mas, cara, ele traz muitos ensinamentos para negócio, finanças, tratar pessoas. Inclusive, Jorge, ele contratou uma pessoa, você assistiu, né? Sim. A Wendy Roses, né? Sim. Que ela é esposa do procurador de Nova York, né? E o papel que ela tem na companhia de instruir o time, de mostrar para as pessoas ali o potencial dele. Cara, a gente contratou uma pessoa na Wellsco para cuidar de gente. Então, gente cuida de gente, né? Boa. E assim, eu tenho várias inspirações com base nessa série. E filme, cara, pra mim, eu já tô meio tio, né? Mas pra mim o melhor filme de todos os tempos é o Gladiador, do Russell Crowe. É bom mesmo. Nossa, ele é espetacular. Liderança, gestão, respeito, processos, como você preparar muito bem um time para ir pra guerra e você confiar naqueles que você deu a instrução operacional, eles irem para o campo de batalha, executarem o que você ensinou ali, né? Desenvolveu junto com eles, e eles voltarem vitoriosos. Então, para mim, e sem contar que o valor do cara é muito legal, ser do Gladiador. Cara, filmaço, filmaço. Boa. Agora, maior acerto da sua vida profissional até hoje? Cara, obviamente foi ter criado a Wellsco, cara. Bacana. Foi porque, não digo não só do ponto de vista financeiro, cara, mas foi pela trajetória de conhecer pessoas, como você aqui agora, conhecer pessoas excepcionais, cara, que cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais, sabe? Com grandes empreendedores, com grandes clientes nossos, cara. Assim, eu tenho clientes, assim, que eu sou apaixonado, assim, cara. Às vezes eu tenho cliente mais velho que presta serviço para Vale do Rio Doce, que presta serviço para Apple, são os nossos clientes, que está transformando agora o mercado de saúde na Europa, são nossos clientes. Então, quando eu sento do lado dessas pessoas, ao lado dessas pessoas, cara, eu vejo que a Wellsco foi que talvez se eu continuar o Well SA, né, ali sem empresa, né, não ia alcançar, cara. Então, um dos maiores acertos foi pelo privilégio de ser inserido dentro desse ecossistema e conhecer pessoas formidáveis. Bacana demais, ótima escolha. E agora espelho disso, né? Qual foi a maior bola fora até hoje? A maior bola fora, cara... Foi ter começado o negócio com pouco estudo, sem conhecer muito da dinâmica ali do produto, dos fornecedores. Já empreendi em outras coisas também, que a gente pode fazer uma nova rodada aqui, né? Porque tem muita história aqui para contar. Com certeza. Mas a principal bola fora, cara, é realmente começar algo sem saber o que tá fazendo. Né? Não dá para você pegar um carro e ir para o Rio de Janeiro se você não fez o estudo da rota. Hoje tem Waze e tudo mais, mas sem conhecer a rota, você pode cair na linha vermelha, subir talvez uma comunidade, se dá muito mal porque você não conhece ali as pessoas. Então, assim, estuda bem, estude o que você vai fazer, né? Pega uma lupa, faz a trajetória, compara com os pares ali do setor. E planeja muito bem, tenha pessoas boas, gente boa, gera bons resultados, cara. Boa. E pra gente terminar, né? Não vou perguntar o time, mas porque eu já sei, né? O Corinthians ali, mas qual que é o seu hobby? Cara, fazer exercício, cara. Agora eu tô voltando, né? Eu gosto muito de CrossFit, apesar de estar um pouco... Nada, cara. O CrossFit, cara, aqui é a segunda maior máfia da B-Hub, depois do pão de queijo, é a máfia do CrossFit. Que legal. Pão de queijo é boa. Eu quero entrar nessa máfia do pão de queijo.
E, cara, e assim, eu tô sempre procurando fazer coisas novas na vida. Então, na minha cabeça, eu tenho sempre 3 pensamentos, né? Então, o que que é? É algo que realmente vai cuidar do teu lado financeiro. Então, Perfeito. é o trabalho. Até para você sustentar a tua família, desenvolver. Eu, como mentor dos meus 2 filhos, cara, eu tenho que ensiná-los, né, a pescar, como ganhar dinheiro. Então, o meu primeiro pensamento é o Wellsco, como ganhar dinheiro. O segundo é cuidar de mim, cuidar da minha vida espiritual, cuidar da minha saúde. E o terceiro é sempre fazer algo que me gere novos pensamentos, novos conhecimentos, novas ideias. Perfeito. Então, eu tô no momento agora, a gente estava até conversando, eu tô começando a jogar tênis, né? E tá sendo algo, assim, surpreendente para mim, porque, assim, eu tenho um desafio interno de esporte coletivo, porque até... Lá em casa a gente até brinca, né? Que a gente não gosta de perder nem no palitinho ali, né? No 2 ou 1, né? A gente não gosta de perder. Então, para mim, o tênis está sendo extremamente interessante, porque é você e você. Então, você tem que estar com a cabeça boa, aprender técnica, tá bem condicionado. Então, hoje o meu hobby é o tênis, cara. Cara, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por tênis, acho que tem essa dinâmica do mental que é muito interessante, tem a dinâmica do processo também, então tênis, ele, é um jogo que, assim, você não consegue pegar a raquete, eu nunca fiz na aula e praticar, cara, você não vai conseguir, você tem uma técnica ali, tudo tem um porquê para você conseguir, né, desempenhar bem, e, assim, cara, eu acho que é um esporte realmente muito bacana, cara, de superação, de você conseguir, né, se superar numa partida. Às vezes você tem que se adaptar ao seu jogo com o seu adversário. Eu adoro. O problema é que a minha coluna detesta. Então, eu tô sem poder jogar aí, que a última vez eu fui jogar com um amigo, cara, assim, me estrupiei todo. Fiquei, cara, uma semana de cama ali com crise de hernia de disco, cara. Então, eu tô esperando meu primeiro menino. Então, cara, tô sem o alvará pra jogar, mas em breve eu quero voltar pras quadras, que é um esporte incrível. Eu adoro. Muito legal. Você também foi uma das pessoas que me inspirou a fazer isso, cara. Você sempre falou super bem. Eu adoro, cara. Quero voltar e a gente vai jogar aí, cara. Deixa eu Joga mais devagar, né? Nada daqueles rasantes, né? Vamos ter essa oportunidade. Isso sim. Mas, muito obrigado por a gente ter esse papo, por compartilhar, né, um pouco da sua jornada, que é inspiradora. Obrigado pela confiança, né, da nossa parceria, na nossa aliança que a gente está construindo, né? E, poxa, muito sucesso, muitos negócios aí pra gente, né? E, cara, pra Wellsco, né? Que continue aí crescendo e sendo aí um dos nossos bastiões de contabilidade no nosso país. Sim, e é recíproco, Jorge, também estou muito feliz, agradeço bastante aí assim, apesar de ser os 2%, né, como você comentou no começo, né, da Wellsco está nos 2% dos escritórios aí de contabilidade, nós fomos escolhidos por vocês, sabe? Então, para nós, essa geração de valor, né, e alguém reconhecer do porte de vocês, um cara como você que também teve uma boa origem, tem uma educação espetacular, e olhar para a gente e falar, porra, a gente quer trabalhar com vocês, queremos ter o dia a dia com vocês, pô, pra gente é extraordinário. Então, assim, cara, muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer bastante barulho no nosso país, fora do nosso país, porque somos pessoas que temos metas, temos objetivos, né? E uma possibilidade enorme de crescer, né, cara? Vamos junto, tamo junto, obrigado. E a escolha é recíproca, né? Agora... Vambora, vamos construir, vamos crescer cada vez mais ainda. É isso aí. Tamo junto. Valeu, Jorge. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu.